O batom é algo que fica na boca. Ele chega na boca, mas ele não entra. E é necessário que ele não entre, porque se ele entrar, sempre vai aparecer alguém para tirá-lo. Você já viu uma mulher chegar numa festa com os dentes sujos de batom? Sempre aparece alguém com um guardanapo e fala: limpa seus dentes, o batom os sujou. Assim é um negro, assim é um pobre na faculdade. Eles sujam. Ele consegue às vezes até entrar, mas a permanência dele é muito difícil. Sempre tem alguém para tirá-lo, assim como o batom dos dentes. Então, baseado nisso e na minha história, que sofri muita discriminação, sofro muito preconceito aqui dentro da UF, eu tenho que matar um leão a cada dia para permanecer aqui. O batom também, ele chega na boca, mas toda hora você tem que dar um retoque, porque ele vai saindo aos poucos, vai se apagando. E para ele não se apagar, você tem que retocar. Assim acontece com nós negros, nós pobres, os homoafetivos, o gordo, o magro demais e o velho. Apesar do Brasil estar se tornando um país de idosos, porque nossos jovens estão morrendo cada dia mais cedo, os idosos tiveram que vir para o mercado, tiveram que pedir licença e vir à luta. Então vamos nos reciclar, vamos nos preparar para o futuro. E é isso que está acontecendo. Eu, depois de idosa, vim fazer a minha primeira graduação. Qual o seu nome, por favor? Oi, me chamo Yasmin. Seu curso? Pedagogia. Então, meu nome é Lídia Segala, sou professora de antropologia. Marina, eu sou aluna de ciências sociais. Guilherme, eu sou da pedagogia. Felipe, História. História. Felipe? E o seu? Meu nome é Eulália, faço pedagogia, estou no 6º período e nasci em Niterói e moro em São Gonçalo. Yasmin, o ingresso na UF foi muito difícil para você? Eu confesso que foi um pouco difícil sim, porque eu, na época, no ano do vestibular, eu prestei no meu último ano do ensino médio, então eu estudava de manhã e eu precisava trabalhar durante a tarde para poder ajudar minha mãe em casa. Então eu saía direto da escola, ia para o trabalho e aí eu consegui fazer vestibular num pré-vestibular comunitário próximo da minha casa e eu saí direto do trabalho para o pré-vestibular. Então eu ficava muito cansada e isso até implicou um pouco no meu rendimento na escola, porque eu tinha que estar muito cedo. Então eu realmente ia extremamente cansada para a escola, mas no final deu tudo certo. Não foi muito fácil não, foi assim período de bastante tensão assim durante todo o ensino médio, porque desde o fundamental eu já tinha preocupação se eu conseguiria chegar à universidade, que na época eu não pensava nem em pública, que era uma coisa que não fazia parte da minha realidade. Eu tinha vontade de fazer faculdade, mas era uma coisa assim muito distante do meu campo de visão. Então assim, o que eu pensava era que eu ia trabalhar e aí eu tinha vontade de ser professor, desde pequeno eu tinha vontade de ser professor, então uma estratégia assim que eu conversando com professores da escola onde eu estudava, que foi assim fazer o curso normal, pensando que depois eu poderia trabalhar na rede municipal e pagar a minha faculdade particular. E aí depois que eu fui para o ensino, só que aí vinha uma preocupação, se eu conseguiria passar no vestibular, não sei o que, por fazer o curso normal. E aí quando eu entrei, já para o final do fundamental, alguns professores já falavam de universidades públicas, que era uma coisa assim extremamente distante para mim. E aí depois, durante o ensino médio, contato com os professores que já tinham vindo de universidades públicas e tal, eu comecei a ter isso assim como um sonho e uma preocupação de como, não tendo disciplinas específicas, tendo disciplinas específicas do curso normal, como que eu ia passar na prova. E aí foi assim, aí eu tentei fazer cursinho, fiz um pré-vestibular social e assim, depois o ingresso não foi tão difícil, porque o curso que eu tentei foi um curso que não tem uma concorrência tão grande e eu também tive um bônus cota de aluno de escola pública. Olha, o meu ingresso foi tardio, né, como eu já disse. Foi através do vestibular. Não utilizei cota nenhuma, não obtive nenhuma bonificação, tá? Porque
eu não pedi nada. Fiz o vestibular, eu tinha mais de 30 anos que eu não estudava. E aí eu entrei no CEDERJ, um curso preparatório, um pré-vestibular social, tive algumas aulas, tá? Fiz o intensivão, como eles chamam, e aí fiz a prova para a UF e para a UERJ. Passei na UERJ, mas me decidi pela UF, que era um sonho. Sempre sonhei estar aqui, sempre quis estar aqui na UF. Mas foi um ingresso, foi assim, razoavelmente bom, porque eu nunca havia feito um vestibular na vida, nem assim, tipo, simulado, eu não tinha feito. Foi a primeira vez que eu fiz o vestibular na vida. E passei direto, tá? E aqui estou. Então, eu venho de uma realidade social que eu poderia dizer que não é o mais comum da população negra, né? Eu venho de uma família de classe média. Então, assim, eu sempre estudei, o processo comigo foi um pouco diferente, né? Então, assim, ter acesso à universidade, eu passei, vim, sempre estudei em escola particular. Então, assim, a minha vivência é um pouco peculiar perto do que a população negra, na maioria dos casos, vive. O que é uma exceção. Eu tenho a noção que é uma exceção, assim, né? O próprio Joaquim Barbosa falou isso. Quando perguntaram para ele sobre as cotas, por exemplo, se ele era a favor ou não. Ele falou que é super a favor, porque, na verdade, ele entende que ele é uma exceção. Então, assim, na verdade, a gente não quer um país de exceções. A gente quer um país que realmente inclua pessoas, né? Que não julgue pela cor de pele ou que você, enfim, que possa incluir pessoas dentro das ordens, né? Da universidade, tudo isso. A UF é uma universidade dentro de uma grande cidade, né? Por mais que Niterói... Eu considero Niterói e Rio de Janeiro uma conjuntura econômica muito próxima e uma bolsa de R$400, ela não supre as necessidades que uma pessoa tem numa cidade grande, né? Só o aluguel, se você for morar numa república aqui em Niterói, um quarto é R$400. A UF até hoje não tem moradia estudantil e quando tiver não vai suprir a demanda, né? A UF tem cerca de talvez 30 mil estudantes em toda a sua extensão, né? E a moradia estudantil não pega nem 1% disso. Então, a questão da permanência na universidade para o estudante hoje aqui é um desafio. Sim, desde o início eu precisei sempre me inscrever nas bolsas que a faculdade disponibiliza para poder estar me mantendo aqui na faculdade, porque a minha mãe não tem condições de me sustentar aqui. Então, desde o início eu tinha bolsa de auxílio transporte, e aí depois, logo em seguida, eu consegui uma bolsa de iniciação científica, que eu saí há pouco tempo, fiquei 2 anos. E aí agora eu estou ingressando numa de PIBID, para poder estar tentando suprir o que eu necessito aqui na faculdade, questão financeiramente. Quando eu estava assim no processo, tipo, faz matrícula, eu fiquei sabendo que estava tendo inscrição para a Bolsa Emergencial. Aí eu me inscrevi na Bolsa Emergencial, me inscrevi também na minha cidade para o auxílio transporte, e aí no primeiro período eu recebi o auxílio transporte para vir, que eu vou final de semana, e também recebi essa bolsa emergencial que eu usava para pagar o aluguel. E assim, só que ainda não dá, porque a gente tem xerox, tem livro, tem sempre uma coisa e outra, alimentação, e aí eu sempre com a ajuda do meu pai, que também não é fácil. Então assim, eu posso até dizer que para mim não é difícil, mas assim, pensando no meu contexto familiar é difícil, porque meus pais são lavradores, então é uma renda muito instável, então é complicado. E aí depois eu fui para a bolsa treinamento, que na época ainda era treinamento, depois eu fui para uma bolsa de iniciação científica no 3º período e agora eu estou em uma outra bolsa de iniciação científica. Na época das bolsas, o aluno não tem que provar que é pobre, o aluno tem que provar que é miserável. Ele tem que provar e documentar para receber R$400, que não vai suprir a necessidade dele, tá? E aí eu te pergunto, com R$400 vai cobrir o dinheiro que a gente paga nas xerox,
todos os dias, no mínimo 5 professores pedindo textos diferentes, tá? Fora as outras matérias. O fato de você ter uma bolsa, apesar de ser uma ajuda de custo, eu acho que a universidade poderia ser, de repente, mais flexível em relação a te permitir, te dar liberdade de você ter algo paralelo, porque o valor que fornecem de ajuda de custo em uma bolsa é muito insuficiente para a gente se manter de fato com gasto de xerox, alimentação, passagem. Então eu acho que poderia ver se poderia restabelecer algum outro critério, não sei, ou aumentar um pouco o valor, porque a gente literalmente se dedica ao que está proposto no edital, a gente cumpre com as nossas obrigações de bolsista, mas o valor realmente ele deixa a desejar para quem necessita estar aqui. E aí como tem essa proibição de você ter um vínculo ou de uma outra bolsa ou um vínculo com alguma empresa, alguma escola, por exemplo, que é a nossa área, então fica bem complicado, mais ainda da gente se manter aqui na faculdade com o valor que é disponibilizado pela bolsa. Bom, com relação a essa questão das bolsas impossibilitarem de ter algum outro vínculo, eu acho isso complicadíssimo, foi bom ter perguntado, porque com relação à permanência, eu acho que isso para mim é uma das coisas que mais pega. E inclusive assim, pensando academicamente e assim, para minha formação, uma bolsa, por exemplo, de iniciação científica ou de algum projeto de pesquisa, de algum projeto de extensão, isso eu considero muito importante. Então eu optei por não estar trabalhando, se eu conseguisse uma bolsa, mesmo que passando por alguma dificuldade, enquanto eu conseguir não ter que trabalhar, para me dedicar à minha formação. Só que uma bolsa de R$400 para alguém que está vindo de uma outra cidade, precisando, agora eu consegui também o benefício da moradia estudantil. Então, assim, eu acho que há avanços, mas assim, ainda há muito que se pensar e ver outras estratégias. Então, assim, no momento atual, eu não posso reclamar, porque assim, eu acho que assim, pelo menos só o fato de já ter a moradia e ter a alimentação aqui no bandejão já me facilita muito, já me ajuda muito. Mas assim, essa questão da bolsa, R$400 não tem como a gente se manter. Eu passei muito aperto aqui até agora, eu já estou aqui já estou no 6º período. Então agora que eu ingressei na moradia estudantil, então pagar aluguel. E aí o fato de você não poder ter um outro vínculo, e aí eu acho que assim, ou a bolsa deveria te dar mais, ser melhor, mas aí ter uma remuneração melhor, ou então não pedir a exclusividade. Aqui é um lugar como todo lugar, tem campos de disputa muito acirrados, né? Por mais que isso às vezes pareça só você entrando mesmo, vivendo a universidade, você começa a perceber esses campos de disputa que muitas vezes prejudicam os alunos, né? Então, às vezes são disputas entre professores, disputas entre departamentos, entre coisas assim, que a gente vê que tem poxa, por que não você ter acesso a diferentes modos de ver dentro da universidade? Então, e a universidade é um lugar excludente mesmo. A permanência do aluno é difícil mesmo, por muitos mecanismos que ainda não foram sanados para resolver essas questões, que são questões macro, né, que na universidade se revelam também como, enfim, como algo a ser combatido, né? Olha, me incomoda o fato de ser longe da minha cidade e de ser um espaço que não é aberto a todos. Eu acho que aqui, por ser um espaço de produção do conhecimento e universidade, deveria ter um universo de conhecimento que deveriam todos ter acesso. E o que me incomoda é a distância entre o que é discutido aqui e a realidade social. É uma distância muito grande entre a teoria e a prática que a gente discute muito em educação. Eu acho que o que mais me incomoda, e até em função das outras pessoas, é a questão da fila do bandejão, o tempo, o horário que eles abrem. Hoje, por exemplo, tinha um papel dizendo que o bandejão iria abrir só 12h30, sendo que não tinha nenhuma justificativa. Então, assim, muitas pessoas saem até dos outros cursos, dos outros campos, para poder vir almoçar, que depende do bandejão, porque às vezes precisam ir trabalhar, tem outra aula, e aí chega aqui e simplesmente não tem nenhuma justificativa do motivo do atraso, não comunicam o atraso, e aí as pessoas acabam, às vezes, deixando de almoçar.
e a gente não sabe, às vezes não tem condição, só depende dessa refeição para poder se manter durante a tarde toda. Então, eu acho que é uma das maiores dificuldades. Eu acho que deveria disponibilizar um horário mais acessível e questão de comunicação mesmo, de consideração em relação aos alunos da universidade. Apesar de eu ter certeza que a UF é o melhor lugar para se estar, tá? Tem muita coisa aqui que realmente é um incômodo. Não, aí não é só para Eulália idosa, não é para Eulália negra, é para todo o aluno em geral, tá? Tipo, as filas no bandejões, por conta de quê? O bandejão, ele não dá conta. Aumentaram-se blocos, aumentaram-se número de pessoas, mas o bandejão continua o mesmo tamanho, o mesmo número de funcionários, panelas iguais. O cardápio realmente deixa muito a desejar. Nós não aguentamos mais comer carne moída, nem aquela almôndega horrorosa. Tudo bem, eles falam, é 70 centavos. Mas eu posso dar uma lista de coisas que custam bem barato e pode produzir uma refeição muito mais digna do que aquela carne moída e aquela almôndega, tá? Nós somos pobres, mas comemos direitinho. Tem que ter imaginação, coisa que eles não têm. Olha, na UF, eu nunca sofri esse tipo de discriminação e preconceito, não. Que eu lembre, né, exatamente de situações específicas. Mas eu sei que a universidade é um meio excludente e a gente vive num país que tem muito racismo e discriminação. Então, assim, na minha vida, eu já sofri discriminações e preconceitos, né? Por causa da minha cor, por causa, enfim, por ser também mulher, em muitos ambientes. Eu chegava aqui na UF, tinha pessoas que me confundiam com as faxineiras. Nada contra as faxineiras, é um trabalho como outro qualquer. E eu me sentia incomodada de ser comparada com elas, confundida com elas, pelo fato de eu estar desempregada, sem um centavo, sem trabalhar, e estudando, para poder estudar. E aí vinha alguém e falava, essa aí não é estudante, essa aí é trabalhadora. Isso me incomodava. E aí eu ainda perguntava, você está me confundindo com a faxineira pelo pano de chão que você não está vendo? Pela vassoura que você não está vendo nas minhas mãos? Ou é pela minha cor? Ou é pela minha idade, ou é pelo meu peso? O que o leva a crer que eu seja uma trabalhadora e não uma estudante. Então isso me incomodava muito, tá? Mais da forma que eles falavam. Esses jovens que ficam na portaria, na época do acolhimento estudantil, eles ficam aliciando os jovens incautos para abrirem contas e oferecendo muitos de fundo, e muitos assinam. Mas eu sou invisível. Eles dão porque está à minha direita, o que está à minha esquerda, o que está à frente, o que está atrás, mas para mim eles não oferecem nada, porque eu não faço parte do perfil de um universitário, tá? Eles não me veem como isso. Tem uns que ainda falam, quando eu falo assim, e o meu? É só para estudante, senhora. Próprios funcionários, quando eu vim fazer minha matrícula, vai matricular quem? Seu filho? Não imaginava que era eu, ninguém falava, é você, né? Poucas pessoas perguntam, você é estudante? Mesmo eu com a blusa da UF, eles perguntam ao outro lado, você é estudante? Mas eles não me associam, eu não faço parte do perfil, tá? Aqui não é o meu lugar, mas eu acredito que vai ser. Eu não quero ser um batom. Eu cheguei na boca e eu vou entrar. Eu percebia, quando eu falei que nunca tinha sofrido discriminação, né, porque eu nunca senti que eu fui excluída de ambientes aqui dentro da universidade, por ser negra. Mas eu senti uma diferença de olhares, enfim, até de tratamento dos próprios negros, né, porque existe um movimento aqui de alunos negros querendo fazer um grupo de pesquisa sobre, é bem recente isso, né, sobre questões negras e tal, das ciências sociais, uma iniciativa que está rolando dos alunos mais novos. E quando eu comecei a usar dread, e quando eu comecei a assumir uma identidade negra no meu corpo, né, como instrumento, eu sinto que existia uma diferença, assim, não exatamente de tratamento, mas de olhares
eles me reconheciam, então eles vinham falar comigo para me convidar para ir para o grupo de estudos, coisa que antes eu não via, assim, né? Não enxergava muita... Então, como o corpo é um lugar político também, né? De reivindicação, então a gente ter essa consciência também é importante. Eu acho que é impossível a gente recortar, né, esse batom de hoje, como você diz, sem levar em conta a história cultural desse país. Né? Esse país, sabemos, e eu repito isso várias vezes ao longo das minhas aulas, é um país extremamente autoritário, hierárquico, excludente. Né? Nós tivemos uma história colonial, né, onde uma pequena elite, não é, dominava e determinava, né, o que era ser gente, né, o que era ter direito. Então nós somos herdeiros aí, né, de uma situação, de um longo período de escravidão no Brasil, né? Nós somos herdeiros aí de uma hegemonia cristã, né, também longa e excludente, né? Então eu acho que estamos aí num processo de mudança, de tensões, de conflitos, de reivindicações, né? Até um tempo atrás a universidade era completamente branca, né? Hoje, com todas as dificuldades, né, você pode dizer presente, né? Você e muitos outros, e cada vez mais gente, né? Então, quer dizer, como é que a gente ocupa esse lugar? Porque eu acho que esse é um projeto, né, para muitas gerações, né? Porque as relações de força, as relações de poder, as relações de controle, né, estão na nossa história, estão no nosso tempo presente, estão nas lógicas institucionais, né? E a gente precisa dissolver esse nós, esses nós, para nós. Porque eu ouvi uma frase bem antiga do Martin Luther King, que ele fala, onde ele fala, eu tenho um sonho. Aí sempre que eu ouço essa frase eu digo, eu também. Outro cara que eu gosto muito que é o John Lennon. Quando o John Lennon fala, alguém diz que o John Lennon falou, o sonho acabou. Eu digo, eu sinto muito por você, o meu ainda não acabou. E eu vou realizá-lo. Eu estou aqui, não é só por conta do meu sonho, é porque tem pessoas da minha classe social, da minha idade, da minha cor, que não acreditam mais. E eu quero que eles saibam que é difícil, mas que é possível sim realizar o sonho de ser universitário. Matamos um leão por dia? Matamos. Passamos por dificuldades financeiras? Passamos. A bolsa é pequena? Muito pequena. A alimentação é precária? É. Burocracia? Demais. Mas temos que insistir. Temos que insistir. Porque se não formos aquele batom de 24 horas que permanece, tá? Vamos desaparecendo aos poucos e vamos nos limpando. Porque eu falo para a UF o seguinte, não basta dizer entre. É necessário que se diga entre e fique à vontade. Mas não é necessário que diga entre e fique à vontade. É necessário que se diga entre, fique à vontade. E só saia quando estiver satisfeito de tudo que veio buscar aqui. O que nós viemos buscar aqui? O conhecimento. Palma da mão. É o seguinte, a gente nunca deve desistir do que a gente quer. Por isso que Deus existe, para que a gente tenha fé sempre. E nunca desista do seu objetivo. E muita calma nessa hora. E deixa acontecer naturalmente, que o bicho vai pegar. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta, não pode comer. Eu estou no 7º período de pedagogia, estou monitora da professora Ustana Vargas, que nos orientou muito a fazer esse vídeo, tá?
Esse vídeo só nasceu porque eu conheço o projeto dela, ela é uma das pessoas que mais lutam pela inclusão, pela participação, ela come, bebe, respira Bourdieu e faz a gente se apaixonar por isso, sabe? E aí, como eu me senti excluída, né, devido não só à minha cor, até o peso da minha cor aqui é menor do que meu peso em si e do que a minha idade. Eu acho que o que mais incomoda as pessoas, no meu caso, é a idade, porque não tem o perfil de estudante, né? E outras dificuldades também. Aí nós resolvemos na semana acadêmica na agenda acadêmica fazermos esse vídeo, porque eu queria fugir da obrigatoriedade de me apresentar para uma banca, que eu tinha muito medo de me apresentar para uma banca, porque eu já me sentia realmente muito péssima, achava que todo mundo estaria me olhando, pô, uma velha no meio de um monte de criança, estudando, e aí realmente eu não queria. E aí eu falei para ela, vamos fazer um teatro, vamos botar as alunas, tudo caracterizada, de aluna pobre, professora que exclui, professora que acolhe. E ela achou a ideia maravilhosa, pediu para eu escrever um textinho e vamos pensar. Só que na agenda acadêmica a faculdade fica vazia. Aí ela falou, Eulália, não vai dar certo. A faculdade vai estar vazia, os alunos vão ficar com vergonha, é melhor fazer um vídeo. Aí ela teve a ideia de fazermos um vídeo. E aí nós saímos com uma câmera na mão e essa ideia na cabeça aí, e deu nisso aí que vocês estão vendo. Agora, de lá para cá, eu continuo um batom, sabe? Eu ainda continuo sendo discriminada, às vezes por professores aqui dentro da UF, sabe? Eles ainda me discriminam muito aqui. Agora a comida ficou pior um pouquinho, porque tiraram, nem tem mais comida pra gente. A carne moída ruim, a almôndega está em falta, sabe? Estão em greve e não temos mais, nem isso temos, tá? Essa é a minha impressão, mas agora o Guilherme, ele está mais feliz, porque agora ele tem uma moradia, né? Mas também passa fome aqui, também é discriminado. A bolsa continua R$400. Boa tarde, professores. Eu sou Yasmin, como vocês viram no vídeo. Assim, quando eu fui gravar o vídeo, a Eulália me pegou de surpresa, né? Assim, eu tava vindo do bandejão, eu falei, Eulália, como que você faz isso comigo? Aí ela, não é simples, aí me explicou. Que era só para me contar um pouquinho da minha trajetória, as dificuldades de permanência. E assim, eu achei super bacana a iniciativa, até de uma mudança nos padrões assim, de apresentação na agenda acadêmica. Está tendo uma repercussão bem bacana. Parabenizo a Eulália, a professora Estano, todo mundo que participou. E é uma maneira de reivindicação, assim, pelas coisas que a gente vê aqui na universidade, da nossa trajetória até aqui. Como eu falei, não foi fácil, assim como não é fácil para muita gente chegar até aqui, mas também não é impossível, como a Eulália falou. Então, assim, o que mais me deixa inquieta e angustiada na universidade é a questão realmente do valor da bolsa. Assim, a gente não pode trabalhar, não pode ter outro vínculo que te dê financeiramente, né, outro valor. E aí eu fico pensando, eu já tive que optar ou a bolsa ou um trabalho que pagasse um pouco melhor. E eu fico imaginando quantos alunos não devem ter que abrir mão. Não, eu não posso me dedicar a uma bolsa, a estar nos eventos que acontecem na faculdade, a aproveitar o espaço da universidade, porque eu tenho a necessidade de me sustentar, de manter a minha família e eu preciso arranjar um trabalho que pague melhor. E aí o que acontece? Entra na questão que os professores estavam falando, que formação que a gente vai ter? Porque quem tem essa necessidade de optar por um trabalho, às vezes tem que mudar o turno, trabalha o dia todo e estuda à noite. Então, que rendimento? Qual é o rendimento? Ou então, ao contrário, estuda de manhã, aí trabalha de tarde, de noite, está mega cansado, tem que colocar os trabalhos em dia, não é suficiente. Então, como eu falei no vídeo, eu acho que a gente deve ter
que reivindicar nós enquanto alunos, já que é uma coisa que angustia nós, né, nesse espaço. Então, fazer por merecer a nossa dedicação, quem é bolsista, porque a gente se dedica sim, a gente cumpre com as nossas obrigações, os deveres do bolsista que está no edital. Então, assim, que também esse esforço e essa dedicação venham a ser recompensados, né, por parte da reitoria, quem está acima de nós. Obrigada. Boa noite a todos. Eu fico assim, muito feliz de estar participando aqui dessa atividade, de estar aqui do lado dessa pessoa aqui que eu tive o prazer de encontrar aqui na faculdade e assim, estar acompanhando um pouco da história de Eulália, que a história dela não é brincadeira não, e a história dela aqui na faculdade também. Não é sobre a história dela, mas assim, eu acho que é um exemplo que mostra, inclusive, esse contexto desses novos batons que estão na universidade. Então, eu acho que é importante a gente pensar não só nela, mas assim, pensar também, né, nessa história, que eu acho que é muito importante, assim como cada história tem sua singularidade e a sua importância. Inclusive, assim, eu sempre tenho buscado olhar para a minha história e olhar com olhos diferentes. E aí, assim, quando eu entrei aqui, fiz o exercício de um memorial escolar, onde eu fui escrever sobre a minha trajetória. E aí, depois, na disciplina de Sociologia 2, a gente fez essa análise da trajetória pensando com o Bourdieu. E aí eu já fui ver com outros olhos essa mesma trajetória que eu já tinha pensado. Então é aquela coisa a fala dele de que a sociologia nos liberta, nos libertando da ilusão da liberdade. Então eu acho que essa atividade é um convite para a gente pensar que batons são esses, em que bocas eles estão chegando, em que bolsas eles ficam jogados, e pensar que essas bocas com batom e essas bolsas, isso aí está dentro de um mundo, e aí pensar qual o papel que nós, enquanto educadores, temos nesse mundo e o que a gente faz. Não é ter também a ilusão, a educação como a redentora, mas pensar quais são as ações possíveis. Eu acho que entender, pensar sobre isso e ouvir essas vozes que muitas vezes não são silenciadas, poder ouvir, poder pensar, poder conversar, pensar sobre isso, sobre essas condições imediatas de sobrevivência, mas não só a questão financeira, mas mudar de cidade, todo, aí vamos pensar com a psicopedagogia, pensar a totalidade, isso, assim, a gente não vive só de dinheiro, de comida, a gente é composto por outras coisas, e pensar a questão emocional, enfim. E aí eu acho que é um momento privilegiado da gente poder estar pensando essas questões. Então, assim, eu me sinto muito feliz, eu vejo, assim, poder pensar quais são as possibilidades de escolha. Então, assim, fazendo essa análise com o Bourdieu, eu acho, assim, a gente continua sofrendo, mas é um sofrimento mais chique, assim, né? A gente pelo menos sabe, toma consciência desse. Então, assim, eu já me vi muito na posição do trânsfuga, e pensar também que eu cheguei aqui não foi à toa, não foi do nada, assim, não é porque eu ou porque sou brilhante, ou porque sou incapaz de estar em outro curso. Não, foi pensar os caminhos que me trouxeram até aqui. Então a rede o capital informacional, o apoio logístico da família, meus pais que são lavradores, então pensar essa realidade. Então, assim, eu vejo diferentes realidades aqui. Temos pessoas que passaram, por exemplo, o caso de Eulália é uma outra história, o caso da Yasmin é uma outra história, de cada um aqui é uma outra história. Então, assim, eu acho que é isso. Agora a gente já falou, eu acho que a gente também quer ouvir as outras histórias que vocês já ouviram um pouco da nossa. Eu gostaria de saber, sabe, eu me faço essa pergunta, ninguém me responde não, mas eu pergunto todo dia. Até quando nós vamos ficar com esse discurso de que nós viemos de uma história de 500 anos, de não sei quantos anos de escravidão? Nós fomos escravos, nós temos na história. E aí, nunca ninguém vai acabar esse discurso e falar, chega? Eu penso que a sociologia nos ajuda muito a entender, porque a sociologia, pelo pouco que eu entendo, eu não posso nem falar de sociologia, porque tem ali a professora Zaya Brandão, tem aqui o professor Cláudio,
tem o Stana Vargas, a Regina, eu não posso nem, a Rosane, não posso nem tocar em sociologia aqui, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, eu penso que a sociologia, elas nos apontam um caminho. Ela pode nem dar a solução, mas pelo menos a sociologia do Bourdieu fala, vai por ali, que de repente procura um capital cultural, procura um capital institucional, inteligência institucional e todos esses capitais para ver se muda a coisa. Eu penso que tem que mudar, não aguento mais esse discurso. Para mim ainda não mudou não, mas pô, eu vou ter bisneto, sabe? Será que país é esse que a gente vai ter, que vai continuar esse discurso? São 500 anos, tem que pensar nos 500 anos de escravidão, sabe? Realmente eu penso que aí não adianta estudar sociologia, psicologia, não adianta estudar nada, porque o discurso já está pronto. É só alguém chegar e relatar que é naturalizar a coisa, é por aí. É normal isso. Eu não sei, eu não me conformo. Sinceramente, eu não me conformo. Eu não quero, se nós não queremos ter batom a vida toda, tá? Porque branco, pobre, negro no país né? Então, quer dizer, a gente tem que lutar contra isso, independente da cor, independente de status. Tem que mudar essa história, gente, pelo amor de Deus. Não aguento mais, não. Tá? E esse foi o nosso trabalho, tá? Muito obrigado por terem nos dado atenção. Eu já tinha agradecido o convite, mas agora agradeço duplamente, porque vocês me deram um presente. Vocês fizeram um edifício master do recém-falecido grande cineasta Eduardo Coutinho, de uma maneira belíssima. E eu quero até contrastar com o vocabulário pretensioso que normalmente a universidade usa para mostrar o saber acumulado. Eu gosto da linguagem simples, eu gosto da fala direta, eu gosto da fala vivida. E vocês fizeram isso, eu acho que é um prêmio para quem teve o prazer de assistir isso. E uma palavra especial para você, Eulália, essa questão da idade, a universidade não gosta de idade. Quando a gente chega aos 70 anos, que a gente mais ou menos já estudou alguma coisa para dizer assim, ai que bom, agora está ficando mais confortável, porque agora eu posso juntar mais coisas, eu tenho tanto que estudar ainda. Ela diz, olha, 70 anos, agora volta para casa. Eu ainda tive o privilégio de ter mais 4 anos, me doaram mais 4 anos para eu ficar. Mas estou saindo, porque está na hora, velho tem que ir para casa. Entende? Mas eu não estou indo para casa, não. Eu tive um convite para ir para a Unirio. Eu quero morrer trabalhando. Trabalho é vida. Mas eu quero dizer que esse trabalho de vocês é uma maravilha. E quero dizer mais uma vez que o Stana vive falando que eu sou a mestra dela. O Stana, eu sou uma herdeira da Stana. Porque poder ver isso, esse trabalho, ela vai muito além do que eu consegui fazer, graças a Deus. E graças a vocês também. Vou dizer só mais uma coisinha para não tomar muito tempo. Eu sou muito crítica a respeito da democratização da universidade. Sabe por quê? Porque eu acho que ela é mentirosa. E ela é mentirosa por dar uma bolsa de R$400. Porque se é para fazer inserção, é para poder proporcionar a possibilidade de uma aculturação na universidade. É poder possibilitar você ter tempo para ter essa imersão no mundo universitário. Então, é mentiroso isso. Eu acho que já é um avanço, mas é muito mentiroso. Então, nessa altura, dá para a gente começar a pensar de uma bolsa que seja pelo menos um salário mínimo para o sujeito, para poder ter, não está falando que salário mínimo é o que é permitido ou é o possível da sobrevivência. Então, eu acho que essas bolsas, elas são importantes, elas são ajudas, mas elas são também um disfarce, sabe? Eu acho que é um caminho, mas é um disfarce. Porque sem a moradia, com a moradia ficou mais fácil, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nessas políticas de inserção. Ou é para valer, ou não é para valer.
Bom, senhores, boa noite. Meu nome é Ednilson. Bom, na verdade, o que eu vou fazer aqui é uma mistura de desabafo, com pedido, com sugestão, né? Porque, assim, a gente vê na televisão, né, num filme, sobre os problemas, sobre os números, sobre o que acontece, mas daí a gente, de certa maneira, tem um afastamento que a gente não consegue mensurar como é que é isso na realidade, né? E só quem sabe, quem passa por isso. E daí hoje eu passei por uma experiência ultrajante, humilhante, revoltante, irritante, me deu vontade de matar todo mundo. E daí, assim, eu sou um cara hiper egocêntrico. E daí eu usei toda essa energia que está canalizada aqui dentro, que na verdade meu coração está batendo muito forte, para poder me acalmar e quando eu voltar, eu poder resolver a situação de maneira com que eles não esperavam que eu ia resolver. Então o que acontece? Como a gente ouviu ali, a questão de que você não tem que provar que é pobre. Realmente, tem que provar que é miserável. E foi isso que a assistente social lá queria que eu provasse. Sendo que eu cheguei lá decidido que eu não ia provar isso, até porque eu não tenho como provar isso porque eu não sou miserável agora. Eu preciso de receber um dinheiro. Sendo que eu cheguei lá e falei que eu queria a bolsa emergencial. Sendo que ela falou para mim que a bolsa emergencial era para daqui a 2 meses. Então não é emergencial. Daí eu falei, tá, mas eu quero o dinheiro para agora. Não, mas a gente não tem. Então tudo bem, com quem que eu falo? Com o pró-reitor. Então tá bom, vou lá falar com ele. Não, peraí, como a gente vai resolver? E daí pediu o documento, falou que eu tinha que abrir uma conta. Eu falei, não tenho conta que eu estou devendo, senão vão engolir meu dinheiro. Ah, então não pode. Então tá bom, então vou lá no pró-reitor. Não, peraí. E daí eu não conseguia nunca chegar no pró-reitor. E daí teve uma hora que não teve mais como ela me enrolar. E daí eu falei, tá bom, vou lá no pró-reitor. O pró-reitor não estava. Então tá bom, vou lá no vice-reitor. Cheguei lá, o vice-reitor não estava. Tá bom, quero falar com o reitor não estava. Então tá bom, vou no Ministério da Educação. Não, peraí. E aí algum senhor foi lá dentro, e aí eu falei assim, bem calmamente, porém eu estava muito zangado. Olha, tá vendo? Por isso que a gente se revolta. Se eu botasse fogo aqui, eu seria vândalo. Eu estou falando com tantas pessoas, ninguém me atende. Se eu tacar fogo, vai aparecer uma ficha aí, quilométrica, que eu sou desacato autoridade, que eu sou vândalo, que eu sou baderneiro, que eu sou vagabundo. Por que ninguém me ouve enquanto eu estou pedindo educadamente? Daí o senhor se retirou, 10 minutos depois ele voltou com R$100 na minha mão. Olha, isso aqui é para você se virar até quarta-feira, me dá seu número da sua matrícula que eu vou resolver seu problema. Então, no final das contas, senhores, que democracia é essa? Você tem que ameaçar, tacar fogo num prédio para você ter dinheiro para estudar. Você tem que provar que você não tem comida em casa, porque você quer estudar. Eu estou tremendo aqui, brother, porque eu acho isso ultrajante. Isso, o que ela falou ali é real. A gente vai ficar estudando história? Beleza. Mas e aí, e a solução? Qual é? A gente vai ficar aqui só estudando? Quantas pessoas estão lá fora e não têm essa oportunidade? E daí a gente vai esperar 10 anos para poder o sistema modificar. Mas e quantas pessoas não vão estar daqui a 10 anos para poder ver esse sistema modificar? E daí esse sistema vai modificar baseado em essas pessoas estarem sofrendo, perdendo suas vidas, perdendo suas casas, enquanto a gente fica discutindo aqui. Então, vamos discutir, mas vamos pôr em prática. Não adianta ficar me olhando e achando que eu sou babaca, que eu tenho que ser educado, porque o neguinho que está lá dentro da favela, ele não tem a oportunidade que eu tenho. Ele não sabe o que eu sei fazer. Ele não tem acesso a quem eu tenho. Ele não sabe onde ir, onde eu sei. Então que negócio é esse? A gente aqui é aluno de escola pública. A gente vai ficar nesse egoísmo, nessa vida individual, enquanto pessoas ficam ali, ó, caídas no chão, e daí tá preocupado com, meu celular roubou. Beleza. E daí o cara tem que morrer porque ele roubou teu celular? Tu sabe a história do cara? Tu sabe, o que o cara sofreu? E até hoje sofre? E vai ficar lá mofando na cadeia, por quê? Porque o vagabundo lá roubou milhões que era para a educação do cara, daí o cara não tem educação, daí o cara não sabe desenrolar, daí o cara sofre agressão policial, daí quem mora perto dele tem pistola na cintura e tem cheio de novinha em volta e ostenta, e ninguém chega lá para falar pro moleque. Quem vai chegar lá e vai falar pro moleque que aquilo ali tá errado? Quem que vai fazer isso? Não vou lá na favela porque é perigoso, não pode ir lá não. É claro que é perigoso. O único braço do Estado que esse pessoal conhece é a polícia. Enquanto continuar assim, vocês vão ficar com medo. Sabe por que com medo?
Por quê? Esse pessoal é excluído e se eles não são amparados, por que eles vão se preocupar com vocês se ninguém está preocupado com eles? Você fica puto que o cara rouba teu celular. Mas e quem não roubou a dignidade dele lá? Roubou a vida do amigo dele. Mas eu não queria perder a oportunidade de agradecer à Faculdade de Educação pelo evento maneiríssimo, gente. Vocês não fazem ideia de como vocês nos deram uma aula maravilhosa. Eu sou formado em Ciências Sociais pela FRJ e estava passando aqui no campus essa semana. Estou terminando agora estudos de mídia aqui na UF e estava passando aqui no campus, aí vi o cartaz e tal do evento. Aí eu vou lá para ver tal, como é que vai ser. Mas assim, e eu fiz as pazes até com o Bourdieu. Foi na Faculdade de Educação da UFRJ. Eu sou grato eternamente pela Faculdade de Educação da UFRJ. Eu participei de um grupo de pesquisa sobre trajetórias estudantis, formação escolar e percepções sobre futuro profissional. E toda essa discussão e tal, nós vimos, e na minha ingenuidade, até algumas horas atrás, eu imaginava que fosse, que o meu orientador tivesse inventado a roda, né? Eu imaginava que fosse um tema exclusivo dele e tal. Enfim, né? Sabe de nada, inocente e tal. E achei fantástico, assim, achei maravilhosa, assim, a fala da professora Zaya, desculpa. Nossa, eu quero trocar muitas figurinhas com vocês, com o Cláudio Nogueira. Nossa, assim, eu não tenho muita figurinha a trocar, mas enfim, quero trocar muitas ideias com vocês. Assim, nossa, foi um evento maravilhoso. E eu fiquei pensando assim, nossa, ir para lá, porque eu não sei vocês, mas assim, eu não quero ser um sociólogo de gabinete, sabe? Assim, eu não quero. E eu fiquei pensando, nossa, saí de São Gonçalo, também sou de São Gonçalo. Saí de São Gonçalo, também sou uma exceção, enfim, ciências sociais, classe média, mas enfim. Então, aliás, o curso de ciências sociais é um curso meio elitista, né? Mas é uma outra discussão, né? Bacharelado, eu fiz o bacharelado e a licenciatura, tem uma diferença, mas enfim. E assim, foi muito gratificante. Vocês não fazem ideia de como foi importante para mim ouvir esses relatos. O último rapaz ali que falou, olha, bate palma mesmo. E é isso, sabe? Sabe, parece clichê, mas sabe, é uma educação pública gratuita, de qualidade. Eu acho que a gente precisa lutar por isso, sabe? A gente não pode se esquecer disso. A gente precisa lutar por isso, por uma sociologia pública, enfim, por uma educação pública, que a gente não perca, não se torne, enfim, falei que não ia demorar, mas que a gente não se deixe levar pelo cinismo, sabe? A educação começa em casa. Essa frase, eu acho, não sei vocês, mas eu acho essa frase tão verdadeira quanto cínica. Porque, sabe, começa em casa, tá? Mas na casa de todo mundo, da mesma forma, capital cultural, né, e tal, as trajetórias, né, são as mesmas trajetórias? Não são, enfim. E assim, muito obrigado. Que vergonha, estão filmando, que droga. Muito obrigado mesmo, sabe? Eu não sei a quem agradecer e tal. Valeu aí, pessoal da Faculdade de Educação.